Salve, salve meus queridos e queridas gamers! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Cascado Games. Deixe seu like, se inscreva-se no canal para dar aquela força e vamos ao conteúdo que está bem interessante e que se trata de um caso que a Ubisoft foi processada por banimento de conta de usuário de jogo da plataforma. E, pessoal, isso envolve várias questões e é muito interessante trazer esse fato aqui para vocês, porque um dos conteúdos que gostamos de trazer aqui no canal, e já falamos diversas vezes no passado, é que nós gamers somos consumidores. Então se aplica a nós o direito consumidor. E, obviamente, que esse direito consumidor não serve para pleitear, pedir coisas indevidas. E neste caso aqui, pessoal, um caso bastante curioso, em que o jogador de Rainbow Six Siege, ele entrou com uma ação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo que a conta dele fosse corrigida, que ele deixasse de sofrer o banimento e também indenização por danos morais. E aí está o fato curioso. Por que ele foi banido? Por que ele sofreu um banimento de conta? E aí a Ubisoft se defendeu de uma forma um tanto quanto incisiva, dizendo que o jogador praticou violação aos termos de uso do jogo, utilizando hack. Quantas vezes aqui nós já falamos que as pessoas utilizam hack, cheaters e outras tantas coisas para poder se dar bem nos jogos, por também não se garantirem quanto à sua própria habilidade em jogos de tiro, em jogos de multiplayer. E aí esse jogador, que não vou divulgar o nome, é lógico, vocês podem ver no print que a gente colocou justamente algumas tarjas para evitar qualquer tipo de violação de direitos ou complicações jurídicas. E aqui é o curioso, ele não disse que não cometeu o hack. Ele não disse de nenhuma forma que fizesse prova a favor dele. E tanto a sentença, tanto os juízes do primeiro grau quanto do segundo grau, que são desembargadores, eles disseram que cabia a ele provar que não praticou o tal do hack, para se beneficiar em cima dos demais jogadores. E ele sequer, e aqui está um fato bastante interessante, ele sequer pediu perícia para ser feita uma perícia técnica para verificar se de fato houve hack ou não, e se de fato ele violou os termos de uso do jogo ou não. Ora, se você quer uma indenização por danos morais, além de voltar a ter a sua conta livre de qualquer banimento, você pede todas as provas possíveis. E isso aqui nós já falamos para vocês. Toda vez que a gente está na condição de usuário, de consumidor, nós podemos provocar o poder judiciário a nosso favor. Como está sendo o caso de jogos como The Crew, que você comprou e ele foi extinto da sua biblioteca porque a Ubisoft decidiu que o jogo não é seu. Você apenas alugou o jogo, o que é um absurdo. O direito consumidor brasileiro impede esse tipo de coisa. Até porque a Ubisoft faz propagandas dizendo compre aqui, obtenha o jogo. Ora, obter, comprar dá a ideia de propriedade, de que você é dono do jogo. Então você pode ir atrás do judiciário provocar justamente que a Ubisoft ressarça, faça um ressarcimento sobre esse valor do jogo. E talvez pedir danos morais, por que não? Porque a violação dos termos de uso aí, ele não se trata de uma situação em que é o usuário violando o termo de uso, e sim a Ubisoft utilizando de regras próprias, criadas por ela e modificadas por ela ao longo do tempo, para tirar a propriedade dos jogos dos jogadores e forçar a ideia de que se trata como se fosse uma assinatura de licença, o que é um absurdo. Mas voltando a este caso aqui, para dar o resultado para vocês, que esse caso é bem interessante. Por quê? Porque o jogador não quis perícia.
ele não quis prova pericial para verificar que de fato ele foi vítima de uma conduta arbitrária e injusta da Ubisoft, como ele mesmo chamou. Ora, de certo, essa perícia, se fosse realizada, né, seria um tanto quanto prejudicial para ele se ele de fato utilizou o hack. Inclusive, a Ubisoft poderia ter feito mais coisas nesse processo. Se comprovado o hack, e ela também teria interesse nessa perícia, ela poderia processá-lo, justamente por vindicar coisas que ele não tem direito, por agir com má fé. E como você sabe, eu sou formado em Direito e atuo como advogado já há mais de década, e eu posso dizer seguramente para vocês, a empresa poderia tranquilamente fazer uma prova mais contundente da atitude equivocada do usuário, do jogador, para processá-lo. Mas ela não quis. Ou seja, aqui nós temos um jogador que agiu, provavelmente, porque não tem como provar, né, de todas as formas, mas que todas as provas indicam de que ele fez realmente o uso de hack e ainda se foi atrás do Poder Judiciário se achando injustiçado pelo banimento por fazer uso de hack. Absurdo. É um absurdo. E aqui, como vocês podem ver, né, o autor, ele falou basicamente que ele dependia do jogo para auferir renda e que ele se sentiu humilhado e constrangido publicamente porque a mensagem de banimento apareceria para os demais jogadores da partida. Ora, se ele auferia renda utilizando o hack, pelo amor de Deus, que renda foi essa que ele conseguiu obter? E às custas de outras pessoas, da diversão de outras pessoas fazendo uso de hack. É um verdadeiro absurdo. É um absurdo. E ele teve uma suspensão permanente da conta, relata ele, porque ele teria utilizado softwares não permitidos pelos termos de uso. E aí ele diz que não está nos termos de uso o software específico que ele utilizou. Isso é absurdo, porque é clara a regra de que você não pode usar de subterfúgios para vencer no jogo. Ainda mais num jogo multiplayer, num jogo que tem ranking, que tem competição e que inclusive tem prêmios em competição. Ou seja, pedir a liberação da conta e indenização por danos morais por uma conduta eticamente errada é totalmente absurdo. E isso prejudica nós demais gamers que temos reivindicações que são plausíveis de serem conhecidas e deferidas pelo Poder Judiciário. Como é a situação que falamos agora há pouco, do jogo The Crew. Porque, pessoal, isso que aconteceu com The Crew pode acontecer com os demais jogos, como The Division e tantos outros que têm essa forma de jogabilidade. Jogos que nós dependemos de servidores online e que com o tempo são cortados, vão perder esses servidores. Isso pode acontecer com The Division, Ghost Recon Breakpoint, enfim, é uma questão de tempo, até porque a empresa está muito focada em conseguir introduzir a ideia de que os jogos são liberados por licença e que os jogadores não são proprietários do jogo. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Falou, valeu e até mais.